Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, temos o prazer de informar que esse é o terceiro programa da série Papo Aberto. Relembrando aqui, o primeiro programa dessa série foi com o mestre cervejeiro mundialmente conhecido Garrett Oliver, no episódio número 91. Se você não ouviu ainda, volte e ouça. O segundo episódio dessa série foi com a Em Salter, mais conhecida pelo trabalho de educação visual cervejeira no blog, Instagram e Twitter Pints and Panels. E hoje a gente tá aqui com Doug Velick, do perfil Beer Aficionado, no Instagram. E ele também tem um blog, eu vou achar aqui e falar com vocês durante o nosso papo. Vale dizer que hoje ele é o tal do CMO, que é o responsável pelo marketing da Revolution Brewing de Chicago, uma das grandes cervejarias artesanais de Chicago, e trabalha com cerveja há 13 anos, então o cara sabe do que ele vai falar. Antes de dar prosseguimento no nosso papo, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais: Passaporte Cervejeiro, Prússia Beer, Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenberg e The Beer Agency. Agora sim, Leandro, fala com a galera. E aí, Lud? Tudo bem? Não tem ninguém para dar boas-vindas, a não ser todo esse carinho dos nossos ouvintes. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar. Agora eu vou entregar a idade. Atenção, galera 40 a mais, vocês talvez tenham isso no coração, aonde eu tenho. Eu sou o confuso dos carangos e motocas. Quem lembra desse desenho? Com o maior jargão dos desenhos animados que tinha, que era o "eu te disse, eu te disse, eu te disse". Eu te disse. Eu sei. Mas eu te disse, eu te disse. Eu sei. Eu te disse, eu te disse. Corta o escapamento, cara. Mas eu te disse, você nunca ouve. Eu te disse, eu te disse. Caralho, maravilhoso demais. Aí agora melhorou. Eu te disse, melhorou a memória auditiva, mas ainda não fiz a visual, não. Bom, Leandro, explica pra galera como é que funciona aí o Paranauê pra quem chegou hoje no Surra. Caiu de paraquedas aqui nessa série. Como é que funciona essa série? Então, pra você que caiu de paraquedas nessa série, a Lud já fez a gentileza de te dar o caminho das pedras pra você voltar lá nos outros programas. Porque a gente vai seguir a mesma regra, tá? As perguntas foram enviadas para o convidado que nos respondeu em áudios, em inglês, língua nativa deles. E vocês ouvirão este material na íntegra. Lud e eu faremos as perguntas em português e comentaremos as respostas de forma que todos entendam o que ele respondeu e como ele disse. Mas, além disso, a entrevista completa, transcrita em português, está no nosso blog, no Surra de Lúpulo. Não perca nada do que foi dito. Acesse surradelúpulo.com.br. Bom, Lud, eu já furei a largada porque eu estava ansioso. Já abri minha cerveja. Quero saber você, o que você vai beber aí durante o nosso papo com o Doug Velick. Velikai. Como se pronuncia esse sobrenome? Eu não faço ideia, já pronunciei, sossego faz. Eu tô aqui com a Opa Beer, a merecida, que é uma Pilsen deles. A gente que recebeu uma quantidade descomunal de Opa Beer aqui em casa. Leandro vai vir pegar as dele aqui, mas enfim, hoje eu resolvi tomar a Pilsen super leve. Estamos gravando no horário cristão. Então vamos ver se o microfone vai ajudar, hein, Leandro? Pelo amor de Deus. Este microfone não vai ajudar em nada. Ajudou. Caralho, tu fala em cima, velho. Puta que ejaculação precoce. O áudio ajudou. Ai, caralho. Enfim, então saiu o barulhinho da minha lata, finalmente. Estamos aqui com a Opa Beer. Cervejinha leve para conduzir esse papo que, olha, eu posso antecipar. Como diria Leandro, como diria Carolina Oda, bigornas virão. Bigornas virão. Eu queria já avisar pra galera que não vai ouvir meu clec, meu tss, porque afinal de contas eu furei a largada, tá? Mas hoje eu vou beber uma que a gente também recebeu com muito carinho e que eles mandaram até para os nossos mecenas, a Fumaçônica Canquipa. Então, se você é mecenas do Surra,
você pode participar de sorteios e ganhar aquela tua cervejinha. Agora, se você não for mecenas do Surra, você pode ver os mecenas do Surras comemorando. Aí. Essa pegou até o barulhinho do blum, 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 blum no microfone. É para compensar a ausência do... Show. Contagem regressiva, ligada e pisando fundo no acelerador. Estamos na reta finalíssima da nossa pesquisa. É lindo demais ver a adesão de todo mundo respondendo, divulgando e nos ajudando a chegar mais longe. Quem já respondeu, siga divulgando, por favor. Precisamos da sua ajuda. Quem ainda não respondeu, clica no link da nossa bio, responda e divulgue para os seus amigos, mas divulga mesmo. Quanto mais pessoas respondendo, melhor é, mais completo é e mais diverso é o resultado. Não fique fora dessa. Mas então, voltando à programação normal, se você é fã do conteúdo que a gente produz aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona com as tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire o Mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo, escolha o apoio que cabe no seu bolso. Agora, já passou na loja do Surra de Lúpulo? Sabe o que rola por lá? Vista o que você escuta. Tenho certeza que temos uma estampa aqui à sua cara. Acesse loja.surradelúpulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil. Não pode apoiar com grana agora? Não tem problemas. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal e de informações sobre mercados, porque a gente vai ganhar uma aula. Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria e eu faço uma promessa em nome da Lud. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Bora? Bora! Bora que eu tô ansiosa, eu anotei muita coisa, muita profusão de ideias, etc. Dá vontade de fazer um curso só com o que esse cara falou pra gente. Mas vamos lá. Fizemos 6 perguntas para o Doug, tá? Ele respondeu as 6 em áudio, o Leandro já explicou tudo. Vamos fazer a primeira pergunta. E aí, Leandro, já deixo você fazer as suas observações na sequência para depois eu fazer as minhas, ok? Beleza! Bom, perguntamos para ele, gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes e contasse um pouco da sua experiência profissional na cerveja. I started in the beer industry in 2009 working for a company called Reyes Holdings. They're the largest distributor of beer in the United States. I have an accounting and finance background, so I was hired to help start their internal audit department. They own many businesses in addition to beer wholesalers, including being the largest distributor of McDonald's and Coca-Cola in the United States. My team would evaluate their businesses, learn them inside and out, ensure the financials were being reported accurately, and that processes were running efficiently. Real nerdy stuff, you know? Because of our well-rounded knowledge about the business, though, we would often get pulled into special projects, including acquisitions, which the company did a lot of to expand their distribution territories. During my time in distribution, craft beer went from barely existing in Chicago to becoming a phenomenon and a part of all the business around me. I loved everything about it, from the big flavors to the expressive artwork and to the creativity that went into connecting with people. I also loved the story where so many people were unhappy in their career path but found a new place in craft beer. The industry was so new that it had a lot of exciting potential. I decided that I wanted to play a bigger part in it, so I started Instagramming about beer daily. In 2013, my account Beer Aficionado is where I got that started. And then by 2016, I added a long-form blog about unique industry topics. And soon after that, I was offered the job of Chief Financial Officer at Revolution Brewing, the largest craft brewery in Chicago and Illinois. During my time at Revolution, I would use my passion for marketing whenever possible. And after 4 years, it eventually led to the chance to lead the marketing team at the company. So I made this more recent transition from finance into marketing, but still in craft beer where I wanted to be. I still write on my blog weekly and post all the time on my Instagram and TikTok, trying to educate people about the industry, mixed in with a lot of jokes about it too. Bom, primeira coisa que eu acho legal de ver é que
ao mesmo tempo que ele está bastante no mercado, ele não está tanto tempo assim, né? Ele entrou em 2009 no mercado. Não é aquela carreira que está lá desde 2000, 2002, 2003, ou então antes de 2000. Ele entra em 2009 e entra exatamente na área de distribuição, fazendo auditoria financeira, a ponto dele trazer um fluxo de controle financeiro, de gestão, que ele começa a ir para projetos especiais, cuidar de aquisições. Que a gente sabe que é empresas comprando empresas. É peixinho maior comendo peixinho menor. E aí, cara, ele viu isso acontecendo, ele estava fazendo isso, né? Numa das maiores distribuidoras dos Estados Unidos, ele estava fazendo isso enquanto rolava a explosão da craft beer. E é muito legal ver que ele fala que, assim, o que fisgou emocionalmente ele, né? Os sabores, a criatividade e as conexões com as pessoas. Tá, aqui começa o confuso. Lembra do Garrett Oliver falando que se cerveja não foi criada e não estiver sendo feita para conectar pessoas, para que a gente está fazendo, né? E adorava ver as pessoas fazendo migração de carreira, que é uma realidade que a gente vive no Brasil um pouco ainda hoje. A galera sai do seu emprego formal, estável, tal, para investir numa carreira onde tem maior satisfação, né? E aí depois ele começa a trabalhar, resolve participar dessa história. E aí, em 2013, ele cria lá o seu Instagram. Em 2016, ele cria o seu blog, cheio de notícias, aonde ele é convidado para assumir na Revolution, essa que a Lud já citou, como CFO. E aí, isso foi rolando até 2020, onde ele assume a liderança do marketing. E até hoje o cara tá aí no Instagram e TikTok. TikTok, gente. Jovem, ele é um jovem. Perfeito. Então, as minhas observações aqui, o que mais me chamou a atenção, eu vou falar na sequência, mas é importante, quando você falou da distribuidora, que ele trabalhou numa grande distribuidora, a gente pode fazer um parênteses aqui, lembrando que o sistema nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui. Exato. Lá tem o tal do 3-tier system, né, que são 3 segmentos diferentes. Se você tem uma cervejaria, você não pode ter uma distribuidora e não pode ter um bar. Se você tem um bar, não pode ter uma distribuidora, enfim. Exato. Tem uma separação disso. Ele menciona que a distribuidora era uma das maiores dos Estados Unidos, que inclusive distribuía McDonald's e Coca-Cola, não apenas cerveja. Então, era realmente uma empresa bastante grande, participou de aquisição, como o Leandro bem comentou aqui, e, enfim, começou a sentir essa paixão pela artesanal que, quando pega a gente, pega de um jeito muito louco. Já era. Né? Fisga a gente num lugar muito maluco. Então, o que me chamou muita atenção, que o Leandro comentou um pouco agora no final, pra mim é a transição de carreira. E, na verdade, pra mim, ele não fez uma transição de carreira. Ele fez 2 transições de carreira, né? Uma é você abandonar, ter uma profissão já estabelecida dentro de uma grande corporação, migrar dentro da sua própria área para um negócio completamente novo, que não sabe pra onde vai dar, que não sabe como é que vai ser, que foi trabalhar fazendo o que ele já fazia na parte contábil, fiscal e financeira na Revolution. E aí depois, internamente, por conta de uma paixão dele, porque ele deu muita ideia, porque ele fazia isso no perfil pessoal dele no Instagram, falava sobre isso no blog, ele conseguiu alcançar a posição de trabalhar no marketing numa cervejaria. Então eu acho que tem um desdobramento na transição de carreira. E aí o que eu ia completar aqui, que eu acredito que é uma coisa quase que geracional. Algumas pessoas na nossa faixa etária, eu tô com 43 anos, vou fazer 43 agora no começo de setembro, então eu acredito que entre 35 e 50 anos, que puderam experimentar o boom da cerveja artesanal em seus países, mudar de carreira e seguir esse sonho foi uma coisa muito latente. Essa coisa dessa terra prometida, né? Do tipo, tem alguma coisa mais legal ali pra mim do que aquilo que eu tô fazendo hoje. Então a gente vê isso no Brasil, assim, a gente conhece diversos cervejeiros que não nasceram cervejeiros, que não foram fazer uma universidade pra virar cervejeiros, mas que se descobriram cervejeiros caseiros e que depois se apaixonaram ainda mais pelo hobby, investiram às vezes as suas economias para abrir a sua cervejaria, seu brewpub, sua fábrica. E aí eu anoto aqui ainda que talvez esse movimento da nossa geração vai ou já está possibilitando que os profissionais mais novos vejam a cerveja artesanal como, de fato, um novo mercado de trabalho possível. O que eu quero dizer é que em algum momento houve uma transição de carreira e que o fato dessa transição ter conseguido estabelecer esse mercado que era tão incipiente, tão novo, está possibilitando que outros profissionais se especializem e já cheguem mais prontos
para esse mercado 2.0, digamos assim, entendeu? Que é um pouco do papo que a gente teve com a Mariana Maranho sobre, você queria ser cervejeira quando você era pequena? Não. Mas é possível que daqui a pouco algumas meninas olhem para esse ofício e que decidam ser cervejeiras aos 18 anos, não mais aos 25, 30, depois de terminar a universidade, né? Exato. Sobre esse lance da transição de carreira, além do que você trouxe e tal, eu acho que a gente está vendo isso não só na fábrica, né? A gente vê também, por exemplo, pessoas que estão neste movimento, ou não é nem fazer uma transição de carreira, mas vamos dizer que elevando a participação dele dentro dessa paixão, dentro desse hobby, ao nível profissional. E aí, sem falsas modéstias, estamos nós dois aqui, né, que não temos o Surra como principal fonte de renda, mas a gente trabalha e faz o Surra, trazendo um maior nível profissional que a gente consegue trazer. A gente ouviu aqui no nosso programa do All Beers e com o Festival ISO, sobre o programa sobre eventos, a gente ouviu tanto o Rafa quanto o Thiago. O Thiago é médico e também organiza e promove o Festival ISO. Então a gente tem essas pessoas vivendo isso muito motivado por essa paixão, por esse bichinho que a Lud falou que quando morde, cara, tchau. É melhor comprar logo a cervejeira. O bichinho mordeu? Já compra a cervejeira, que é um gasto, é um dispêndio inegável. Assim, você vai lidar com ele. Não tem jeito. Bom, vamos continuar o nosso papo, Lud? Bora! Aí a gente perguntou para ele, vou transcrever a pergunta literal, tá, gente? O que você acredita que mudou no mercado cervejeiro artesanal americano após a pandemia? Preparem-se. Você acredita que essas mudanças vieram para ficar ou foram apenas sintomas da pandemia? I think people in craft beer's core demographic are not going out quite as much as they used to after discovering many new ways to be entertained during the pandemic. Business has come back for bars to some extent, but not nearly enough. It's harder than ever to run one of those businesses, and inflation has made it even worse as wages are not rising nearly as fast as the cost for consumer goods, including beer. That makes it extra hard for craft beer, which is a more premium product. These changes were already beginning to happen just before the pandemic, but that accelerated their evolution faster than anyone could have possibly seen coming. For those reasons, I do think they'll remain. People will always want to go out, but they'll look to be entertained in doing so, meaning that beer isn't going to always be the main attraction. It needs to be in addition to something else, often something experiential. At least that's where I believe most of the growth will come from. Bom, vou eu dizer aqui as minhas percepções da resposta para você depois vir no seu complexo, tá? Claro, vai lá. Eu acho, assim, pelo que eu entendi, ele identifica que alguns sintomas da crise que está instalada atualmente estavam acontecendo mesmo antes da pandemia. Nossa, adorei ouvir isso também. E que a pandemia, claro, veio para agravar e acelerar processos que poderiam ter sido mais retardados e até resolvidos no curso. E que a pandemia, ela pegou e comprimiu todos os problemas no mesmo lugar, na mesma hora. Então ele menciona que lá nos Estados Unidos, a alta da inflação e que os salários que não acompanhavam a alta dos preços dos bens de consumo, inclusive da cerveja, já estavam cagando esse ambiente de uma maneira bizarra, né? Então, isso tudo gera um ambiente menos propício para os negócios e ainda mais para produtos prêmios, quiçá supérfluos, como as cervejas, né? Mas, além disso, ele fala de uma outra coisa que, para mim, é muito importante, que as pessoas arrumaram outras formas de se divertir. Exato. De sair de casa. E não necessariamente ir ao bar simplesmente para beber. Aí, ele sugere que o mercado precisa se reinventar. Nessa hora, ele pega um taco de beisebol. A primeira bigornada. E, precisa se reinventar, trazendo experiências para os consumidores. E aí, assim, só para dar aquela palhinha puxando um programa nosso, a gente tomou uma paulada do Igor Maurício Barreto. Ah, eu ia falar dele! No programa que a gente fala sobre cozinha e cerveja, né? Bares com cozinha. E que ele chega pra gente e pergunta, o que vocês acham que um bar de cerveja vende? E nós dois sem piscar, cerveja. Ele, errado, experiência. Então eu vou deixar você complementar, porque eu imagino que é o mesmo caminho de fala aqui. Cara, eu anotei de citar o programa do Igor, que é o programa 170, porque ele fala uma coisa que super se encaixa aqui e ele dá um exemplo. Quando a gente começa a bater um papo ali sobre os bares do centro, os restaurantes e bares do centro que sofreram muito, o Igor fala do bar que antes era um bar de cerveja, que agora eu não vou lembrar o nome,
escapuliu, desculpa, e virou um bar de drinks temáticos, que tem o drink de Game of Thrones, que tem várias coisas. Buzzi Bar na Lapa, Buzzi. Buzzi Bar, então é o Buzzi Bar, e ele transformou a experiência de lá beber cerveja numa experiência mais holística, mais completa. É o bar temático, tem uma coisa ali, tem coisa para se tirar foto, para se brincar, para se dar de presente. E o Doug fala algo similar, né? Que ele fala assim, cara, virar de algo maior, algo a mais do que a cerveja, ou seja, das experiências. E aí super se conecta. Eu super acompanhei as tuas anotações, acho que tá bem nesse caminho. O lance dele trazer que as pessoas descobriram outras maneiras de se entreter. Eu conectei com uma coisa que foi dita para mim por causa de cinema e tal. Alguém comentou comigo assim, a gente tá bolado, tá rolando agora a greve, né, lá nos Estados Unidos, a greve de Hollywood, que começou com os roteiristas, viraram os atores e tal. A gente tá bolado com isso, a gente tá, quem curte cinema tá acompanhando, preocupado, porque isso vai afetar as séries. Ele falou, cara, mas isso é uma realidade que as grandes corporações evitam lidar. Porque essa mudança começou quando lançou o VHS. Já mudou a forma de receita. E a mesma coisa quando chega o streaming, as pessoas começam a ficar mais em casa, consumir mais produtos em casa, produtos premiums em casa, produtos de qualidade em casa. Isso tudo vai acontecendo. Aí o que a pandemia fez? Aumentou o tempo, acelerou essa história, fez acontecer. Isso na análise do Doug e, cara, fez super sentido para mim. E aí o que ele traz ali até hoje as pessoas ainda não voltaram ao bar como era antes. Não simplesmente só para tomar cerveja. Exatamente. E aí é o que a Lud falou agora, né? Eu vou dar um exemplo aqui que rolou recentemente comigo. Quem me conhece um pouquinho mais sabe, eu amo pinball. Amo pinball. Amo. Ano passado, meu aniversário, o tema foi pinball. Aluguei máquinas de pinball, etc. Foi muito legal. Influenciada pela Fê, da Rueira, ela falou, cara, a gente tá vendendo Rueira num bar chamado Bário Bar em São Paulo. Falei, o que tem de legal lá? 50 máquinas de pinball. Eu falei, foda-se a Rueira. Foda-se. Eu fui lá, tomei 3 cervejas, 4 cervejas, joguei 200 fichas. Voltaria lá? Voltaria muito. É um bar que tem criança de 5 anos, porque tá com os pais ali, porque tem pinball, tem outros videogames, tem cerveja, tem comida, tem música. É um ambiente até um pouco frenético, mas aí, eu voltaria pra caceta. Eu voltaria muito, pra ficar 1, 2, 3 horas em pé. Ou seja, a gente às vezes, eu tô velha, não quero sentar em banquinho sem encosto. Filho, chapa pinball que eu fico 2 horas em pé, entendeu? Eu fiquei em pé 4 horas no festival, me arrependi loucamente, mas fiquei. Mas você entendeu? É isso, então... Mas eu só me arrependi no dia seguinte. Vai bastar vender ou fazer cerveja boa? Não. Não vai. Infelizmente, talvez, meus amigos, mas não vai. Não vai. É isso. Esse barco já partiu. Aqui a resposta parece curta, mas não é, porque essa resposta é densa. Então, Leandro, como a resposta é densa, eu já vou pra terceira logo, tá? Só posso fazer uma parte? Claro. Que eu não tinha anotado, mas durante o papo me lembrou. Escutem o nosso programa que fala se o público envelheceu, tá? Porque ali fala muito sobre experiência também. Fica a dica. E vai ter totalmente uma conexão, logo menos com esse assunto que eu anotei. É o programa que a gente conversa com o pessoal da Layback. Exato. Layback. Vamos lá. Aqui no Brasil, notamos que o público consumidor de cervejas artesanais envelheceu um bocado. E somado a isso, a nova geração tem preferido bebidas de baixo teor alcoólico ou sem álcool. Esses são desafios percebidos no consumidor americano e como as cervejarias estão lidando com isso? Foi a primeira pergunta. E aí eu emendo. Inclusive, a Revolution Brewing possui cerveja sem álcool no portfólio? Se sim, fale sobre ela. The conversation around non-alcoholic beer has certainly made its way into the beer industry here in the US, with Heineken making a big push, and the craft beer startup Athletic Brewing, who has made big investments with many celebrities and thus been able to get the brand a lot of media and exposure. I believe Athletic is now the 13th largest craft brewery after not even being in the top 100 just a few years ago. Making great non-alcoholic beer is challenging and expensive though, so it's hard to do just on the side. I think the businesses that will be the most successful are the ones who make non-alcoholic their core mission. While we are not currently exploring non-alcoholic beer at Revolution, we are about to release a non-alcoholic hoppy sparkling water called Super
Super Zero. Our IPAs all have hero in the name, so Super Zero plays off of the hop forwardness of those beers while not using the term hero, which to us means beer, alcohol, IPA. Super Zero uses a pretty significant amount of hops compared to most of the other sparkling hop waters I've tried, replicating some of what you love about a pale ale while also hydrating, being refreshing, and also being free of any alcohol, calories, carbs, or sugar, something non-alcoholic beer can't quite say. We are excited to market it as a companion to beer, not necessarily something instead of beer. You know, when you want a beer but can't or shouldn't have a beer, but that manages to scratch the itch of some of the elements you love about an IPA. Agora, meus amigos, segura! Prepare-se. Segura, Pemba! Vai, Leandro. Vamos lá. Primeira coisa que eu anotei foi uma similaridade de mercado, estratégia de mercado similar. O que fizeram lá, replicaram aqui. E quando eu falo fizeram com sujeito oculto, não, é a Heineken. O que a Heineken fez lá para impulsionar a cerveja 00, não necessariamente usando as mesmas táticas, mas foi com a mesma estratégia e o mesmo resultado. Trouxe o cerveja 00 para a mesa de bar, para o assunto, com uma ação da Heineken. Antes, o Doug fala que a coisa estava vindo, meio tímida, e aí, com a ação da Heineken, ela impulsiona isso, tá? E aí o que ele fala sobre a Revolution Brewing fazer, ele tá falando, na verdade, que eles preferem trabalhar com a água lupulada. Do que investir numa cerveja zero, eles preferem trazer os sabores do lúpulo pra água e trabalhar como um produto separado. O que eu achei genial. Sinceramente, genial. A deles lá é gasificada, porque eu não sei se vocês sabem, mas no hemisfério norte tem essa mania de água com gás. É uma mania, é por falta de fonte natural. Aí já a gente não tem tanto esse hábito, mas o deles é água com gás para tudo quanto é lado, e eles estão trabalhando nessa que eles chamam, se não me engano, de Super Zero, né? Uhum. E a água lupulada dos caras. Eu achei isso muito legal. Para complementar o que o Leandro trouxe, além do impulsionamento da Heineken, que foi um vetor aqui, e novamente, gente, não estamos dizendo que outras marcas já não tinham os seus rótulos ou sem álcool ou zero álcool. Exato. A gente está dizendo que a Heineken mudou o jogo quando trouxe a Heineken 00 com um sabor muito agradável para quem gostava de cerveja de ponto. Então, esse é o comentário. Com uma visão de propaganda, né, de publicizar este produto, muito agressiva, né? Muito aguerrida, colocando no mesmo nível de produto de linha. Total. E aí uma outra observação muito importante que ele faz, e aí ele fala primeiro que, uma coisa que todos nós já sabemos, já fizemos mais de um programa aqui falando sobre cerveja sem álcool, inclusive do Papo de Guarda com o Esber e com o Vitor da Dádiva, que faz uma cerveja sem álcool maravilhosa. Ele observa que produzir boas cervejas sem álcool é caro e desafiador. Porque você está tirando ali, teoricamente, aquilo que é a graça da cerveja. Então, ele acredita, enquanto hoje uma pessoa dentro de uma cervejaria que é craft nos Estados Unidos, porém que é grande, que ter isso como uma coisa secundária não é legal. Tipo, vou lá fazer um estilo para dizer que a Revolution tem um estilo de cerveja. Eles não querem investir nisso. Mas ele cita a Athletic Brewing, que produz apenas cervejas sem álcool em vários estilos. Só que aí qual foi o pulo do gato da galera? E aí conecta com o papo que a gente teve com o André da Layback. Eles vão lá e associam a cerveja, e trabalham a cerveja, marketeiam a cerveja com jovens, com atletas e celebridades. Isso fez a Athletic Brewing estourar a boca do balão. E ele, inclusive, menciona que talvez hoje ela seja a 13ª maior cervejaria craft dos Estados Unidos, quando em anos anteriores ela não aparecia nem na lista das 100 maiores. Então, eles acertadamente fisgaram o nicho. Eles pegaram e falaram assim, a gente vai trabalhar só com isso. Eu dei uma olhada no Instagram deles, tem Hazy IPA, tem Lager, tem uma porrada de coisa. Tudo zero. Tudo zero. E aí é isso, tem story com um esportista falando, tem propaganda com celebridade. Aqui não estamos discutindo ética ainda, tá, gente? E não é isso que a gente vai discutir. Eu acho que o ponto... Vamos discutir. Ou então fazer um programa só sobre isso. Fica a dica. Eu acho que o ponto é, há 30 anos, quem dominava a comunicação de esporte e música e cultura em geral era o tabaco. Uhum. Com Hollywood, Free... Qual era o outro daquele que era de jazz? Free Jazz Festival. Era o Free Jazz, mas tinha um outro também. Tinha o Carlton, Marlboro. O Carlton Jazz, aí tinham vários, assim. Era essa imagem. Quando eles perceberam que essa imagem aumentava o consumo
e aumentava a dependência, houve um corte, uma proibição por lei aqui no Brasil, não sei como é lá fora, mas uma proibição por lei desse produto patrocinar esse tipo de evento. Então eu acho que tem que ter um cuidado, uma responsabilidade ética, por isso que eu acho que é muito importante isso mesmo, Lud, ética, de pensar, se eu estou falando só por ser um produto zero, e aqui vai um ponto de reflexão, e a marca acha por bem colocar num ambiente, numa experiência de adolescentes, se ela não está promovendo um cigarrinho de chocolate. Não, eu acho que você tem razão, e você tem razão baseado numa informação privilegiada que você tem que a gente não vai trazer aqui. Vamos não. Não vamos trazer, não acho que é o lugar de trazer isso aqui. Porém, se ele está associando a esporte, a atleta, não vejo muito problema não, sendo muito sincera. Adulto, não. Não vejo nenhum problema. Quando a gente fala jovem, pode ser um jovem 18 mais, que a gente está falando de mercado envelhecido. Então, se eu tô falando de um jovem 18 mais, tô achando bom. Atleta, tô achando bom. Celebridade, tô achando bom. Ah, mas essas pessoas são formadoras de opinião. São sim. Total. Mas, enfim, a gente já teve um monte de formador de opinião que indicou uma porrada de produto que não valia de nada. Se o produto for de qualidade, se o produto for bom, quem sabe? Sobre a Super Zero, como o Leandro citou, que é o caminho que eles decidiram seguir, falar, a gente não quer gastar essa grana, essa energia, a gente acha que a gente não vai conseguir fazer o produto que a gente entende que é o ideal para servir um produto zero, nós vamos trabalhar com uma água gaseificada lupulada. Eu consultei os alfarrábios e os nossos mecenas e confirmei que a água do tanque, que eu já provei, também é gaseificada, é lupulada e gaseificada. Só que o que eles falam, o que o Doug fala pra gente, que o que eles resolveram fazer de diferente nessa água? Eles vão usar uma carga massiva de lúpulos, uma carga estrondosa de lúpulos, para poder trazer tudo aquilo, ou replicar tudo aquilo que se busca numa IPA, né? Numa Pale Ale. Então, amargor, refrescância associados à hidratação. E aí, com um diferencial de que ela vai ser livre de álcool, caloria e açúcar, meus amigos. Ou seja, em algum momento vão vender pra vocês que essa porra é fit. Aguarda. Ou aquela água que você bebe entre as cervejas, você vai poder beber água lupulada. Caralho, que muito maneiro. Não, total. Inclusive, ele fala isso. A estratégia de divulgação deles é que a Super Zero é para acompanhar a cerveja, não substituir a cerveja, né? Exato, maravilhoso. Mas ela serve, tá lá no tap deles. Ela serve como na situação de consumo em que você não pode ou não deveria beber, ela vai se aproximar muito às características sensoriais que a galera que curte IPA vão provar e vão gostar. Então você vai estar bebendo uma água IPAda. Não vou nem falar lupulada, é IPAda. Eu fiquei bem curiosa. Eu também, eu fiquei bem curioso. A minha experiência no tanque foi uma experiência. Eu bebi água lupulada lá, achei bacana tal. Tomei bronca do garçom porque eu fiz besteira. Acontece. Mas é história de bar. História de bar é sobre isso. E foi muito legal, assim. Eu gostei da experiência. Tanto que eu cheguei a beber entre uma cerveja e outra. Eu pedi pra me trazer uma outra água lupulada, porque eu queria. Legal. E eu acho que vale a pena a galera entrar depois no perfil da Athletic Brewing. É muito interessante. Eles são realmente grandes. Venda online e nos 50 estados dos Estados Unidos. Ou seja, os caras são gigantes, né? Então é bom saber que o mercado sem álcool é latente. É realidade e acabou. Tem jeito. Como é que você vai resolver isso? Depende de nós. Exato. Não, de você. É. Você é dono do seu bar, você vai saber o que você faz na sua vida. Próxima. A gente perguntou para ele: você acredita que a produção de IPAs saturou? Olha que pergunta que a hipacondríaca bolou, deve ter doído o coração dela. Ou ainda são elas que pagam as contas das cervejarias? Na verdade, eu acho que ela jogou um lúpulo de esperança nesse lago assim. Se você fosse fazer uma previsão, qual seria a próxima tendência depois das Cold IPAs? IPAs are definitely still the best sellers for a good majority of the breweries out there, but there's also probably way too many of them out there, especially one-off choices that come and go. I think breweries' best IPAs are usually the ones that they're committed to making year-round, because those tend to be the most dialed-in and perfected recipes. Some fans, though, much more prefer something new and exciting over a reliable, familiar recipe, so breweries often try to cater to that audience as well. As far as new trends, I think it's going to be well-made, affordable American lagers to help branch out further and reach a wider audience. These styles are against the original mission of craft beer, but I think represent a big bullseye for craft breweries to try to go out after.
Eu estou falando Cold IPA como tendência, porque eu fico ouvindo muito sobre Cold IPA nos Estados Unidos, mas não sei se é tão tendência assim. Mas ele trouxe pra gente aqui aquilo que todo mundo meio que já sabe, né, gente? IPA definitivamente são as campeãs de venda na maioria das cervejarias. Exato. E por isso elas vão seguir sendo replicadas. Então, hipeiros, hipacondríacas do mundo... Eu não vou falar o masculino do meu perfil porque uma pessoa me copiou, eu não quero dar publicidade pra essa pessoa. Vocês não podem aquietar os corações de vocês, porque não significa que não tem nenhum horizonte de que isso vai parar de ser produzido na escala que é. E ele ainda ressalta que o número de IPAs aumenta ainda mais pelo frequente lançamento de IPAs únicas, né? Tipo, vou lançar essa aqui, semana que acabou essa, não tem mais. Aí lança uma outra, enfim. Então, aumenta isso. E ele faz uma observação que eu achei muito interessante, que ele fala, as melhores IPAs vão ser aquelas que as cervejarias conseguem se comprometer em melhorar e replicar a receita. Gente, fazer uma IPA boa é difícil. Mas fazer uma IPA boa de primeira pode acontecer. O lance é repetir essa IPA, é ter consistência. Consistência, eu acho que é a coisa que a gente mais precisa na vida. Seja na parede da sua casa pra não cair, seja no seu casamento pra você não se separar, né? Seja na escola pra tu não reprovar de ano. Caralho, Lud Coach. Mas é consistência, meus amigos. Não vai lá postar todo dia lá no seu Instagram não pra ver se vai crescer essa merda. Não vai, não vai. Então, assim, pra encerrar e responder sobre tendência mesmo, ele pega e joga mais uma bigorna na cabeça de todos nós, tá? Ele fala que acredita que a nova tendência é a produção de American Lagers bem feitas e com bom custo-benefício, pois essas cervejas poderão ajudar as marcas a alcançarem mais público, aumentando a sua base de fãs. E aí ele sabe que isso é uma grande contradição Nossa. em relação à missão da cerveja artesanal, mas ao mesmo tempo, ou é isso, ou é vender pra mesma carteira. E aí vem o confuso de novo. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Não dá nem pra citar um programa em que a gente fala sobre a necessidade de abrir um mercado. A gente fala em todos. São tantos que a gente fala que não dá nem pra citar. Mas eu quero lembrar o papo que a gente teve com Padilha, em que a gente fez a mesma pergunta pro Padilha. E a resposta dele foi cervejas acessíveis. E aí eu quero conectar a segunda resposta, na verdade, que o Doug falou, sobre a pandemia, sobre ser um produto premium, junto ao programa que a gente fez com o Daniel Souza, do Petit Jornal, em que ele fala: cerveja é um produto inelástico. O que significa isso? As pessoas não vão parar de comprar cerveja, elas vão mudar a cerveja. Então, quem pode bancar sempre uma cerveja premium, está bancando uma cerveja premium alto padrão, onde a lata custa R$50, onde a garrafa custa 100, a pessoa vai continuar bancando. Mas quem encontrou dificuldade não vai parar de comprar essa cerveja. Ela vai puxar o freio e vai passar 1 degrau a menos, 2 degraus a menos. Ela vai se reorganizar. O Daniel falou isso lá atrás, há 1 ano, 2 anos. 1 ano, 2. Tô confuso? Tá confuso. Ele falou isso quando a gente estava falando sobre a análise da pesquisa de 2021. É isso. Obrigado. É isso. Eu tava em dúvida se era de 2021 ou 2022. Aí eu fiquei perdido. Mas assim, logo quando eu li isso, eu falei, caralho, a gente já tá falando sobre abrir mercado. O Padilha falou sobre cervejas acessíveis, não só de preço, mas paladar. E o Daniel foi taxativo sobre preço, sabe? Foi muito claro sobre isso. Então existe aí algumas peças nesse tabuleiro que precisam de uma organização para que o mercado abra, né? E por fim, um pouco disso que a Lud falou, né? A gente entra nessa questão da IPA ser muito vendida porque é o dilema de Tostini. Ela é mais vendida porque ela é mais feita ou é mais feita porque ela é mais vendida? A gente cai nesse ciclo, mas esse ciclo pode ser positivo nas empresas que investem e tiram aperfeiçoamento e produtividade, melhoria e fazem cada vez IPAs melhores e menos aventuras. Mas aí vou deixar isso para uma próxima pergunta. E também de ser contra a cultura, né? Porque, cara, lembra que a gente falou, na verdade, a gente não, o Doug falou da mudança de carreira. A pessoa muda, sai da área de TI, aqui no Brasil é muito comum TI, né? A pessoa sai da área de escovador de beat para a área de paneleiro de cerveja. Ele não tá afim de fazer uma parada que ele não goste. Ele tá se guiando pelo paladar dele. E aí, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Cara... Outra que a gente também já ouviu muito aqui. Pô, fulano, você produz o quê? Eu produzo o que eu gosto de beber.
Ih, meu Deus do céu, não necessariamente. Você só vai vender, então, para 5 amigos que fazem cerveja com você. Exato, é isso. Que carrega o malte contigo. Exato. É preciso estar atento e forte para poder a gente identificar as mudanças que o mercado está nos apresentando, não lutar contra as mudanças, mas trabalhar com as mudanças. Se eu fosse dar algum exemplo aqui agora que me ocorre imediatamente de cerveja hypada, seria o Devaneio do Velhaco, que é uma cervejaria que chegou produzindo Boa. rótulos muito loucos, cervejas muito incríveis, muito extremas, teor alcoólico alto, envelhecidas em barril e etc. E aí, quando os caras conseguiram migrar para a situação da fábrica deles e etc., investiram na produção de cerveja muito boa, lagers, inclusive, num preço muito acessível. Então, assim, gente, eu não falei que essa é a solução que funcionou para eles, mas é preciso pensar nesse caminho, né? Não dá para ficar pensando em coisas diferentes. Exato. O senhor acabou de comentar, senhor. Vamos para a próxima pergunta, senhor. Toca o baile. Toca o baile que a próxima eu já fiz a ponte. Show! Lançar cervejas. Perguntamos ao Doug. Lançar cervejas diferentes com frequência é também uma característica do mercado americano? Nos conte do ponto de vista de marketing. Você poderia dividir conosco estratégias das cervejarias americanas para o lançamento de novas cervejas? Having a high frequency of new releases has been both good and bad for craft brewers, but is likely starting to catch up with them and maybe reached a pace that not all of us can sustain anymore. Releasing new beers with new artwork, you get to show your range and creativity while staying in the minds of your fans who want to follow along with your story more than they would if things weren't really changing so much. It becomes difficult to keep these recipes new after many, many years and different enough for your fans to come along for the ride. Developing new artwork and packaging, especially if each is unique, gets very expensive, and more importantly, it's just a lot to plan and manage. We still try to have 1 or 2 new beers every month, but we used to operate at a pace where it was 1 or 2 per week practically, which again is just not sustainable anymore. O buraco é embaixo, hein? O buraco não é em cima, não, é embaixo. Vai, fi. Cara, logo na primeira sentença, já tem um eu te disse, eu te disse, eu te disse. Não é sustentável. Ele traz isso. Não é sustentável. E eu lembro de um dos primeiros programas que a gente fez, que a gente estava falando de lançamento atrás de lançamento. E eu tenho formação em marketing e atuo fazendo gestão de marketing. Eu falei, gente, lançar produto novo é muito caro e fazer isso toda hora é muito caro. E ele fala disso, cara, lançar, criar arte, fazer o produto, não sei o quê, é sempre muito caro, né? Tanto que ele fala que a estratégia da Revolution foi abrir mão de fazer lançamentos semanais, olha que loucura, ele tinha lançamento semanal, isso são 174 cervejas novas por ano, aproximadamente, né? São 52 semanas, ele fala de 2 cervejas... Então são 104 cervejas, errei. 104 cervejas por ano, mas, gente, é igual filho, depois de 2 é muita loucura, sacou? Deixaram de fazer semanal para fazer mensal. Por causa disso, porque o custo de produção, marketing e manter a qualidade das receitas fica muito caro, porque como é que ele vai mantendo sempre um lançamento que supere o anterior, traga esse frescor e que alimente o Beer Geek que já é fã dele? Talvez, fica aqui uma questão minha, não foi o Doug que trouxe. A gente sabe que o mercado se alimenta muito dos Beer Geeks. Talvez a infidelidade de marca que a gente vive hoje venha exatamente do excesso de lançamento. Uma hipótese, tô largando aqui, não tenho resposta. Porra, dá pra escrever um TCC sobre isso, hein? Eu farei. Bom, complementando um bocado do que você falou, ele faz essa dicotomia, né, de lançar cerveja é bom e ruim, porque se você não lança, você não tá fazendo burburinho. Se você lança, você tem que tomar cuidado com a medida do lançamento para que você não perca o freio do gasto, né? O freio do tempo da equipe, etc, né? Então, eles já identificaram que tá difícil manter, como o Leandro falou, lançar 2 cervejas por semana é insano. Mas, gente, vamos pensar aqui. Cervejarias que possuem brewpub, que são brewpubs, talvez tenham isso um pouco mais facilitado, porque a pessoa vai lá,
produz essa cerveja, chapa no seu barril, Não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. pluga no seu brewpub e aí Acabou. com uma cerveja incrível, vai vender para 3, 4 bares, mas vai ter um lugar para vender, não precisa fazer um rótulo, não precisa vazar. Exato. Amortece todo o custo de marketing. Pode até fazer um rótulo, mas não precisa imprimir. Então, quando eu acho que ele... E a Revolution certamente tem um bar, eu já tinha pesquisado sobre isso. Então, quando eles estavam falando de 2 lançamentos por semana, certamente eram aqueles microlotes, que é para você ter novidade sempre, oxigenar sempre. Mas ainda assim, é inviável. Ainda assim, é muito difícil manter esse ritmo. Então, eles hoje mudaram para 1 ou 2 por mês, mas eu acredito que aí tem a responsabilidade com o lançamento em lata, envasado de maneira diferente, que vá para mais mercados e lojas e etc, né? Total sentido. Aqui no Brasil, eu sinto, ou eu pelo menos deixei de participar ou prestar atenção, que eu achei que deu uma arrefecida na quantidade de lançamento, assim. Eu não sei se sou eu que não tô prestando atenção e tô tentando beber as mesmas coisas. Pode ser, gente. Pode ser que eu tenha tirado um pezinho lá do Super Geek, né? Mas eu também acho que pode ser um reflexo da falta de grana das cervejarias, de manter esse oxigênio rolando, sabe? Então, eu acho que o importante é tentar cativar o seu consumidor primário, né? Essa pessoa que vai lá e sempre compra as suas cervejas. E pensar em maneiras de conquistar novos públicos. Não tem jeito. Novas carteiras, novas pessoas, novos paladares. E para isso, novos estilos, novos aromas, novos sabores. Pra mim, o que não tá claro ainda, quando eu falo em carteira, eu não tô falando só que tem que ser mais barato não, porque eu não sei se o novo público vai ser conquistado pelo preço, tá? A gente hoje fala que é impossível competir com as grandes porque elas produzem a cerveja em grande quantidade num preço muito barato. Ok, mas existe uma faixa de público que nem sabe que você existe. Nem sabe que você existe. E que gastam um dinheirão com as mainstreams. Ou seja, não é grana só. Grana é um Exato. fator, sem dúvida. Sim. Mas não é só ele. Mas aí, vamos falar de marketing, né? Existe no estudo de marketing ali, que não é muito aplicado ao consumidor em si, mas sim muito aplicado a você abrir um negócio, tal, que são as forças de Porter. Nas forças de Porter se discute barreira de entrada. E aí, na barreira de entrada, a gente tem que entender que o preço é uma barreira de entrada quando você fala de um consumo confortável que já existe. As pessoas já têm a sua cerveja preferida. Isso é indiscutível. Quem bebe cerveja, quem é brameiro, gosta de Brahma. Quem é Heinekeiro, gosta de Heineken, sabe? E aí, para essa pessoa mudar, tem que ter um estímulo. E o preço muito alto desestimula ela a fazer essa experiência, a arriscar, sabe? Então o preço vira uma barreira de entrada muito alta até para quem tem dinheiro. Porque é sobre percepção de valor. Pô, eu gosto tanto da minha cerveja aqui, sabe? Para que eu vou mudar? Vou gastar o dobro para não gostar? Então, tem este lado que é muito importante. E o que a Lud trouxe, que eu não tinha pensado quando eu vi a resposta do Doug, é realmente os brewpubs, Lud. Acendeu uma luz. Porque numa cervejaria que tem fábrica própria ou é cigana, ela faz 2 esforços de marketing, ela tenta abarcar 2 esforços de marketing no mesmo... Tenta abarcar 2 em 1, mas dificilmente consegue. Ela faz um pra marca, falando, oi, eu sou a Juan Caloto, oi, eu sou a Ocus Pocus, oi, eu sou a Prússia, sabe? Ela faz esse esforço falando, ei, eu sou uma marca e eu vendo cerveja. E ela faz um esforço pro produto. Tanto que as grandes cervejarias praticamente investem tudo em produto, né? A Ambev investe nos produtos. O investimento em Ambev é muito menor do que o investimento em Skol, em Brahma. Elas fazem esse primeiro investimento e depois faz por produto. Quando a gente está falando de brewpub, ela está tombando o produto e está falando, vem no meu bar, porque eu sou fulano de tal, eu sou a marca tal, e aqui você bebe minha cerveja, que eu faço na hora para você. Qual o nome da cerveja? Não sei. Importa? Não importa. Ah, importa porque faz parte do ecossistema, faz parte da experiência de entrar lá, ver um nome diferente, um nome em portunhol, tal, legal. Mas a pessoa, ela elimina o custo todo de produção, de produto, para colocar no marketing. Ou elimina 80%, chutando aqui um data meu cu. Eu acho que vai ter que batizar a cerveja. Talvez tenha que criar um rótulo digital dessa cerveja para poder divulgar nas redes sociais. Mas, novamente, gente, chegar em rede social para divulgar rótulo, gente, faz mais isso não. Faz mais isso não, associa esse rótulo a alguma coisa. A gente já falou de experiência com o Igor Barreto. Agora vamos falar de outra coisa, vamos falar de experiência elevada a outros níveis, entendeu? O que mais tem de interessante pro cara sair da casa dele e ir até o seu bar, pagar o Uber até lá, porque ele não vai poder ir dirigindo se ele vai beber. Perfeito.
que mais que ele vai... Por que ele vai sair do... Eu tô com uma dificuldade tremenda de voltar ao cinema. Eu vou. Quando a Ana quer, a gente vai. Mas, cara, eu faço a menor questão. Eu super espero o filme chegar num streaming. Eu tô na mesma vibe. Por quê? Cara, o ingresso custa caro pra dedéu. Eu saí da Exato. minha casa, a pipoca custa caro. E eu não sei assistir filme no cinema sem pipoca. O refrigerante custa caro. Um programa que vai custar aí no baixo R$300? R$250? No baixo. Ó, a Lelê me levou no Dia dos Pais pra assistir Oppenheimer. Uhum. Fui eu, Lelê e os meninos. Ah, mas aí já são R$1.000. Exatamente, 200 e poucos reais essa experiência aí completa. Achei do caramba, porque eu vi um filme legal com os meninos, adoro ver filme com os meus filhos e com a minha esposa, tá muito legal. Mas se eu botar na ponta do lápis, o crime não compensa. O valor agregado não vale o preço. O custo-benefício não é bom. Ô, Leandro, com certeza esse programa não custou só 250, porque tu tem 2 Galalau. Você e a Letícia pagam inteira também. As crianças pagam meia, talvez isso. Eu tenho um Galalau e meio. Pois é. Aí tem 3 Galalau, 2 Galalau, mais a esposa, nananã, 2 pagam meia, nananã, vocês pagaram, sei lá, 3 inteiras no global, mais 49 pipoca, porque Galalau come pipoca pampa, mais... A gente pegou refil. Pegou refil, ou seja, tipo, tinha que ter pra poder encher a criançada. Ou seja, é um programa que não vale a pena. Não vale a pena, entendeu? O custo-benefício não tá bom. Então, acho que as pessoas têm que entender que pra tirar da minha casa, que eu tenho ar-condicionado poderoso, que minha geladeira gela na temperatura que eu quero, a comida que tá... Porra, tem que ser um negócio... 50 máquinas de pinball, meus amigos. Para outras pessoas vai ser uma roda de samba, para outras pessoas vai ser um bar que tenha jogo de tabuleiro. E quem for dono de bar e falar, mas eu queria abrir uma casa para vender cerveja e comida, nem abre. Nem sai de casa, nem gasta esse dinheiro. Enfim, vou até parar para não desanimar as pessoas. Vamos lá, hein? Vai, Marquinhos. Vamos para a última pergunta que conecta com tudo que a gente está falando, tá? No Brasil, nós recebemos com grande tristeza o anúncio do fechamento da Anchor Brewing. Você acredita que outras cervejarias americanas icônicas estão correndo o mesmo risco? Fale um pouco pra gente sobre isso. I definitely do think some classic brands could be at risk of the same fate as Anchor Brewing experienced as tastes continue to change between generations. While nobody wants to see Anchor go away, their flavor profile is less modern and bound for a natural decline in interest despite still being beloved. When that's the case, it's best for a company to simplify their business and diversify as a company by having something more contemporary to go after a new fan base so that they're not completely relying on a classic brand. Sometimes it's best to do this under a different brand name instead of something like an Anchor Hazy IPA, which just doesn't sound right. Now, this is very difficult to do, so I don't mean to imply that it is, but nothing is easy in 2023. Lots of challenges in craft beer, but millions and millions of people who still love it. It's up to us in the industry to find new occasions and ways to bring people into craft beer. In my opinion, that's best done by pairing craft beer with something else even bigger, like music, sports, pop culture, and all the smaller niche hobbies that are out there that people really get excited about. I'm okay with craft beer not being 100% about the beer in the future. Let it ride shotgun to the experiences and gatherings among friends with similar interests. Bom, gente, as notícias que a gente traz por aqui não são boas. Ele acredita que outras cervejarias artesanais clássicas nos Estados Unidos podem ter o mesmo destino que a Anchor teve. E ele acredita numa coisa que eu acho que ele tem razão, cara. É difícil, é duro, mas é verdade. Ele fala, o paladar muda entre gerações e que o perfil da Anchor é menos moderno e que isso culminou num declínio natural de interesse. Mas valendo dizer que isso não significa que a cervejaria, que a Anchor, seja menos amada pelas pessoas. As pessoas que a amam simplesmente pararam de comprar nelas. Mas saiu da preferência do consumidor médio, né? E aí ele defende ainda que um caso como o da Anchor, talvez a companhia devesse simplificar o seu negócio e diversificar, tendo algo mais contemporâneo para poder ir atrás de uma nova base de fãs. Assim, eles não iam precisar ficar se apoiando apenas naquilo que a marca clássica tinha de audiência, né? Então, às vezes, é melhor lançar uma marca nova do que lançar uma cerveja que foge completamente ao estilo que a marca clássica se identificava. Ele falou, por exemplo, não tinha sentido a Anchor lançar uma Anchor New England IPA. Não tinha sentido. Uhum. Ele tem toda a razão, mas a Anchor podia ter lançado uma marca acessória, digamos assim, né? Que tá dentro do guarda-chuva da Anchor, com padrão de qualidade que a Anchor sabe imprimir, mas que pudesse mudar completamente essas características de paladar e etc. E
E aí ele taca a bigorna final, eu acho, que a gente já falou um bocado por aqui, e ele fala a palavra pairing. E imediatamente, quando eu ouvi, eu falei, cara, ele vai harmonizar com o quê? Ele vai falar de comida? Não! Ele é melhor do que isso. Não. Ele acha que a cerveja tem que harmonizar com algo mais do que a própria cerveja, e ele fala, como a gente já citou aqui, música, esporte, cultura pop, micronicho de outros hobbies e etc. E aí, para dar o meu exemplo aqui, pensando aqui rapidamente, a gente tem o caso recente da Masterpiece, de Niterói, no Rio de Janeiro, cuja cervejeira é a Ingrid, uma cervejaria multipremiada, e eles são hoje a cerveja oficial da Escola de Samba Portela. Perfeito. Cara, na moral, o tanto de cerveja que a Portela vai vender, que a produção é da Masterpiece, não tá no gibi, meus amigos. Aí tem o caso, o Leandro vai lembrar disso tão bem quanto eu. Você já falou de Juan Caloto aqui. Com quem que a Juan Caloto tá se associando para produzir cerveja? Jovem Nerd, o jovem nerd. Exatamente. E aí tem uma aspas do Doug que eu acho do caralho, que é... Vou fazer aspas, tá? Você acabou de ouvir esse áudio, mas eu vou fazer de novo. Ele fala: I'm okay with craft beer not being 100% about the beer in the future. Tudo bem a cerveja artesanal não ser 100% sobre cerveja artesanal. Porque ele complementa falando assim, cara, o que eu quero é ir para encontrar pessoas e fazer amigos que têm interesses em comum comigo. Total. E aí me deu um gatilho, tá? Me lembrou do Jovem Nerd e a Juan Caloto, porque nerd, todos nós que somos, sabemos que a gente tem uma coisa em comum. Quando a gente gosta de um tema, a gente mergulha nessa porra, a gente não sabe botar o pezinho na água. E aí, me lembrou do primeiro impacto que eu tive com a cervejaria Narcose. Cara, eu sou mergulhador. Quando eu vi que os temas da Narcose são de fundo do mar, ganhou meu coração ali, gente. Total. Eu comecei a gostar mais da Narcose, eu comecei a achar mais legal, sabe? Eu bebi a cerveja já com uma outra expectativa, e aí conecta com a brincadeira que eu faço do Sexto Sentido, que é uma nova relação com o produto, sabe? Tem muito disso da gente entender que a cerveja... Vou fazer uma frase, hein? A cerveja é o acepip das conexões sociais. Que isso, hein? Ela é o tremoço das conexões sociais. Que isso. Ela só acompanha, cara. Ela não precisa estar no protagonismo. Sabe? Ela não precisa assim, Então, e novamente, o exemplo que você deu da Narcose é muito bom. Quando a gente fala aqui que não basta fazer cerveja boa. Também não estamos falando aqui, vai lá, Masterpiece, se associa com a Portela, faz uma cerveja merda. Vai lá, Juan Caloto, se associa com o Jovem Nerd, faz uma cerveja merda. Não. Vai lá, Narcose, faz uma identidade linda, faz coisa de fundo do mar, encanta o mergulhador e entrega pra ele uma cerveja merda. Não. Fisgou por um motivo e manteve pelo motivo primordial, que é a qualidade do produto que está sendo entregue. O produto é o ponto zero. O que a gente estava vivendo antes era achar que o produto bastava. Não basta mais. O produto sozinho não basta mais. Então, eu acho que eu fiquei muito feliz de ouvir isso de uma pessoa que está produzindo não só conteúdo, porque o conteúdo que ele produz no Instagram é interessante, é importante. Ele escreve um blog super denso, ou seja, o cara tá enfronhado nesse assunto de uma maneira bizarra. Ele, inclusive, fez uma análise muito legal sobre o fechamento da Anchor, que trouxe perspectivas que muita gente não tinha pensado, e a gente teve um debate muito legal no grupo dos mecenas a partir desse vídeo dele. Então, quem ficar curioso, vá dar uma olhada no Instagram dele. O Diego, da Coisa Linda, uma vez falou, o bom da gente copiar o mercado americano é a gente entender o que a gente tá no passado, a gente já saber a casca de banana que tem ali na frente, então a gente tem chance de mudar o futuro. Perfeito. É aprender com o erro do outro. Se a gente tá assim, né, se a gente tá tão atrás, que a gente comece a enxergar o outro mercado não para copiar o que tá rolando lá, mas para identificar similaridades e como é que as soluções que as pessoas estão usando por lá. Enfim. Perfeito. Não sei se fomos muito palestrinhas, mas... Não sei, mas eu queria só trazer mais um momento. Quando você falou também de associar marcas ao teu guarda-chuva para trazer essa mudança de posicionamento, essa mudança de promessa para o consumidor, gente, Ambev e Colorado. A Ambev tem uma série de cervejas de linha, mainstreams, e tem a Colorado, que é a que ganha
esse papel de ser a cerveja de paladares mais complexos, cervejas mais pensadas, cervejas mais elaboradas, sabe? Ela que ganha isso, ele não associa isso à Antártica. Não existe uma Antártica com mel. Ser uma punição para os bebedores de Antártica, uma Antártica com mel. Lembrei de uma outra comparação muito legal, agora não falando de craft, hein? Olha só como é que tá todo mundo bebendo dessa mesma água. Recentemente, a Brahma lançou produtos de beleza masculinos com o Boticário. Todo mundo fazendo conexões. Então, gente, você para pra pensar, se essas pessoas que estão vendendo cerveja até enjoar estão fazendo esse tipo de associação, artesanal tinha que estar nadando de braçada, olhando isso lá adiante. E aí, para lembrar de casos que acontecem muito, que eu acho que agora também precisa dar uma diminuída, né, gente? É tipo música. Tipo, cerveja de banda. Tá bom, já foi, né? Se já tiver essa ideia, já foi. Então, assim, mas é isso. É associar com coisas que são muito maiores que cerveja. Coisas que agregam muito mais gente, etc. Enfim, meus amigos. Leandro, acho que a gente entregou. Eu acho que a gente entregou um programa bacana. Eu acho. Acho que foi entregue. Eu pelo menos, adorei ouvir as respostas do Doug. Adorei as reflexões que tivemos. Espero que a galera curta, comente, participe. Troque bola com a gente. Sensacional, também gostei muito. E a gente vai encerrar esse papo do jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas que ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Rodrigo Moraes, Samuel Souza, Eduardo Sena, Maurício... Otávio Augusto. É isso, meus amigos. Muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. A partir desse programa, em todos que você leu o agradecimento, terá o Maurício, tá? Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.